Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 3. Seja R e H números positivos. A região limitada pela reta x sobre R mais y sobre H é igual a 1, e os eixos é girado ao redor do eixo y. Utilize o método da casca para obter a fórmula conhecida do volume de um cone. Primeiro, precisamos esboçar o gráfico da reta e identificar a região que será girada ao redor do eixo y. Então, vamos isolar o y na equação da reta. X sobre R mais y sobre H é igual a 1. Passando x sobre R para o outro lado, y sobre H vai ser 1 menos x sobre R. Se a gente multiplicar tudo por H, vai ficar y igual a H menos H sobre R vezes x. Como R e H são constantes positivas, o termo de x da expressão é negativo. Isso significa que a reta é decrescente. O f de 0 é H menos H sobre R vezes 0, que dá H. A reta toca o eixo vertical no ponto 0H. A raiz da função é H menos H sobre R vezes x é igual a 0. Se a gente passar o termo negativo para o outro lado, o H vai ser H sobre R vezes x. Dá para a gente dividir ambos por H, então fica 1 igual a 1 sobre R vezes x. O R está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, né? Vezes 1 aí. Então o x vai ser igual a R. A reta toca o eixo horizontal no ponto R0. Então o gráfico tem um aspecto mostrado, uma reta decrescente que passa por esses dois pontos. A região delimitada pela reta e os eixos é facilmente identificada. Se girarmos essa região ao redor do eixo y, o resultado será um cone semelhante ao mostrado na figura. Vamos utilizar o método da casca para calcular o volume desse sólido. Se desenharmos um retângulo vertical infinitesimal sobre a área limitada pela reta e os eixos, ele terá comprimento igual a dx e altura igual ao valor da coordenada y do ponto na reta, né? Girando esta área ao redor do eixo y, o retângulo se transforma em uma casca cilíndrica de mesma espessura e altura do retângulo e cujo raio é igual ao valor da coordenada x do ponto na reta. O volume deste elemento é dv igual a 2πx, 2π vezes o raio, que dá o comprimento da casca, uma volta completa, vezes y, né, que é a outra medida, vezes dx, que é a espessura. Como o elemento diferencial é dx, a variável de integração é x, e devemos expressar y, que aparece na expressão, em termos de x. Se fizermos isto, o volume do elemento se torna igual a 2πx, aí no lugar do y, h menos h sobre r vezes x dx. Multiplicando x pelo que está dentro dos parênteses, fica 2π vezes hx menos h sobre r, x ao quadrado dx. Integrando este elemento entre x igual a 0 e x igual a r, o resultado será o volume do cone. Então, o volume é integral de 0 até r, de 2π vezes hx menos h sobre rx ao quadrado dx, que dá 2π vezes h vezes a integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos h sobre r vezes a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, que dá 2π vezes h sobre 2x ao quadrado, e multiplicando h sobre r vezes 1 sobre 3, né, fica menos h sobre 3rx elevado ao cubo, que eu vou integrar de 0 até r. Então, dá 2π vezes, quando o x for r, vai ficar h sobre 2r ao quadrado, menos h sobre 3r, vezes r elevado ao cubo, menos, quando o x for 0, h sobre 2 vezes 0 ao quadrado, menos h sobre 3r vezes 0 elevado ao cubo. Que dá h sobre 2 vezes r ao quadrado. Eu posso cancelar um dos r's ao cubo aí com o r de baixo. Vai ficar h sobre 3 vezes r elevado ao quadrado, e o outro termo dá 0.
Eu posso, como os dois termos dentro dos colchetes têm r ao quadrado, eu posso passar ele para fora. Fica 2π r ao quadrado, h sobre 2 menos h sobre 3. Que dá 2π r ao quadrado, o mínimo múltiplo comum é 6. 6 dividido por 2 dá 3 vezes h, 3h, menos 6 dividido por 3 dá 2 vezes h, 2h. Então dá 2π r ao quadrado e 3h menos 2h dá h sobre 6. Eu posso dividir por 2, né? O 6 e o 2. Fica 1 em cima e 3 embaixo. Então o resultado é 1 sobre 3π r ao quadrado h. Essa expressão é exatamente a expressão utilizada para o cálculo de um volume de um cone, né? 1/3 da área da base, π r ao quadrado, vezes a altura h. Número 4. Um anel esférico é o sólido que permanece após a perfuração de um buraco através do centro de uma esfera sólida. Se a esfera tem raio A e o anel tem altura h, prove o fato notável de que o volume do anel depende de h, mas não de A. O anel esférico descrito no problema é semelhante ao objeto mostrado na figura. Uma esfera com furo cilíndrico, cujo raio nós vamos chamar de R. Este sólido pode ser obtido girando uma região da mesma maneira que nos exercícios anteriores. Vamos considerar uma circunferência de raio A e centrada na origem. A equação dessa circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a A ao quadrado, como já vimos antes. Resolvendo essa expressão para y, passando x ao quadrado para o outro lado, y ao quadrado é igual a A ao quadrado menos x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado. Então temos, portanto, duas funções que chamaremos de f de x e g de x. O f de x vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado, e o g de x vai ser menos a raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado. Essas funções correspondem aos semicírculos inferior e superior. Aqui vamos considerar apenas o semicírculo superior. Se traçarmos uma reta horizontal de altura igual a R, a região delimitada pelo semicírculo e a reta é a área sombreada. Girando esta área ao redor do eixo X, o sólido gerado será um anel esférico semelhante ao sólido mostrado inicialmente. Podemos calcular o volume deste sólido utilizando o método da casca. Se desenharmos um retângulo horizontal infinitesimal na figura, ele terá espessura dy e seu comprimento será 2 vezes o valor da coordenada x da função no ponto. Quando a área for girada ao redor do eixo x, este retângulo se transformará em uma casca cilíndrica de mesma espessura e comprimento do retângulo, e cujo raio é o valor da coordenada y no ponto sobre a curva. Seu volume será dv igual a 2πy, 2π vezes o raio, vezes 2x, que é o comprimento, vezes dy, que é a espessura, que dá 4πyx dy. Como o elemento diferencial é dy, a variável de integração é y, devemos expressar x em termos de y. Vamos fazer isso a partir da equação da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a A ao quadrado. Passando o y ao quadrado para o outro lado, x ao quadrado vai ser A ao quadrado menos y ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de A ao quadrado menos y ao quadrado. Como x é um comprimento, vamos utilizar apenas a parte positiva. E o volume do elemento se torna 4πy, e no lugar do x, raiz quadrada de A ao quadrado menos y ao quadrado vezes dy. Integrando este elemento entre y igual a r, né, que é o furo, o raio do furo, y igual a A, que é o raio da circunferência, o resultado será o volume do sólido. Então, V vai ser a integral de R até A de 4πy, raiz quadrada de A ao quadrado menos y ao quadrado dy.
Dá para a gente passar as constantes para fora, então fica 4π integral de r até a de y, raiz quadrada de a ao quadrado menos y ao quadrado dy. Esta integral pode ser facilmente resolvida por substituição. Vamos substituir a expressão dentro do radical por u. Então, o u é a ao quadrado menos y ao quadrado. Derivando em relação a y, du dy vai ser a derivada de a ao quadrado, que a constante é zero. A derivada de menos y ao quadrado dá menos 2y. Que eu posso escrever como menos du sobre 2 é igual a y dy. Esse y dy aparece lá na expressão da integral. Fazendo as substituições, fica 4π vezes menos meio, a constante passei para fora, integral de raiz de u du. O du é y dy. Multiplicando 4π vezes menos meio, dá para cancelar o 4 com 2, fica menos 2π integral. E o raiz de u eu vou colocar como u elevado a meio du. Então fica menos 2π vezes a integral de u elevado a meio, soma 1 ao expoente, u elevado a 3 meios sobre 3 meios, que dá menos 2π vezes divisão aí de fração, é o primeiro vezes o inverso do segundo, o inverso de 3 meios é 2 terços, e o u elevado a 3 meios eu vou escrever como raiz quadrada de u elevado a 3. Multiplicando aí vai ficar menos 2 vezes 2 dá menos 4π sobre 3. E o u eu já vou voltar para a variável original. Vai ficar raiz quadrada de a ao quadrado menos y ao quadrado elevado ao cubo, que eu vou integrar de r até a. Então fica menos 4π sobre 3 vezes. Quando o y for a, vai ficar raiz quadrada de a ao quadrado menos a ao quadrado elevado ao cubo, menos, quando o y for r, raiz quadrada de a ao quadrado menos r ao quadrado elevado ao cubo. Então fica menos 4π sobre 3. O primeiro termo aí dá zero, né? A ao quadrado menos a ao quadrado. Então fica menos raiz quadrada de a ao quadrado menos r ao quadrado elevado ao cubo. Menos vezes menos dá mais. Então fica 4π sobre 3 vezes raiz quadrada de a ao quadrado menos r ao quadrado elevado ao cubo. O objetivo do exercício é demonstrar que o volume do anel cilíndrico não depende do valor de A e apenas do valor da altura H do anel. A expressão encontrada parece não indicar isso. Mas considere o triângulo retângulo mostrado na figura. Sua hipotenusa é o raio da circunferência, A, e o cateto da base é igual a metade da altura do anel, H sobre 2. O outro cateto é igual a R. Se utilizarmos o teorema de Pitágoras, podemos dizer que A ao quadrado, né, a hipotenusa ao quadrado, vai ser R ao quadrado mais H sobre 2 ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Se eu passar o R ao quadrado para o outro lado, eu posso dizer que o H sobre 2 ao quadrado é igual a ao quadrado menos R ao quadrado. Então, a expressão que aparece dentro do radical da expressão do volume é igual a H sobre 2 ao quadrado. Então, eu posso escrever como 4π sobre 3 vezes raiz quadrada de H sobre 2 ao quadrado elevado ao cubo, que dá 4π sobre 3, raiz quadrada de H sobre 2 ao quadrado é H sobre 2, que está elevado ao cubo. Então, fica H sobre 2 elevado ao cubo, que dá 4π sobre 3 vezes H ao cubo sobre 2 ao cubo é 8. A gente pode cancelar o 4 com o 8, fica 1 em cima e 2 embaixo. Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, o resultado é π sobre 6H elevado ao cubo, mostrando que o volume depende apenas de H. Agora, tente fazer este último exercício deste tópico. Número 5. A região no primeiro quadrante acima de y igual a 3x ao quadrado e abaixo de y igual a 4 menos 6x ao quadrado é girada ao redor do eixo y. Calcule o volume do sólido gerado desta maneira.